Olá, hoje nós vamos estar falando sobre a meditação Vipassana, com dois aspectos da meditação Vipassana, que inclui a mindfulness e concentração. Às vezes há muita discussão entre os praticantes de Vipassana sobre o que é a importância da concentração, o que é a importância de mindfulness ou plena atenção. Então, na verdade, nós temos que compreender o papel dos dois. E em todo o ensinamento básico da Vipassana, há sempre direcionamento de que plena atenção é um fator muito importante na prática, que é ela que nos dá toda a percepção dos nossos processos mentais, que nos permite mais fundo, né, no nosso fluxo mental. E a concentração é o caminho que nos orienta para que a gente pratique a plena atenção. Então convém nós termos uma ideia mais clara do que é um, o que é o outro e como que eles se combinam. Na verdade, a ideia que está defendida e colocada na Vipassana é que os dois devem estar sendo usados na prática de forma equilibrada. Ora um, ora outro, mas que nos permita ter realmente uma prática de ter os dois trabalhando. Nós precisamos das duas coisas, das duas ferramentas para realmente termos uma boa prática meditativa. Vamos explorar um pouquinho mais o que é um, o que é o outro. Vamos falar primeiro da concentração. Concentração, a ideia, o próprio nome de certa forma já diz isso, é uma ideia de focalização. Você vai direcionar a sua mente para um objeto mental e fazer um esforço de continuidade, de atenção e de cada vez mais de aprofundamento naquele objeto mental. Então isso pode ser um ponto de toque no seu corpo, como quando utilizamos a respiração, o toque do ar nas narinas, você se concentrar nesse ponto, né, e concentrando cada vez mais, se esforçando para que a sua mente fique focalizada neste ponto e sem abrir espaço para outras percepções. Então a focalização, né, a redução da sua atenção totalmente dedicada àquele objeto escolhido. Pode ser um som, pode ser uma parte do corpo que você escolha, né, para ser o seu objeto mental e focalizar. Na plena atenção, nós temos uma percepção mais ampla. Então, a percepção, elas utiliza o estado criado pela concentração para ser um posto de observação. Então, a nossa atividade em relação à plena atenção, ou mindfulness, é uma atividade de observação. Então, nós vamos cada vez mais expandir a nossa atenção para observar os estados mentais que surgem, perceber a evolução dos estados mentais, perceber as nossas distrações e ter essa consciência, mesmo no momento da concentração, quando nós nos distraímos do ponto escolhido como objeto mental, a consciência de trazer a atenção de volta. Nessa hora, nós estamos trabalhando com plena atenção, com mindfulness. Então, há um jogo de equilíbrio entre um e o outro. Para fazer uma associação aí, quase uma metáfora, nós podemos comparar com um esporte, uma atividade esportiva. Por exemplo, tiro ao alvo. Você está fazendo um tiro ao alvo, o que o atirador deve fazer? Ele deve estar plenamente consciente do objeto mental dele, que é o alvo, lá o centro do alvo, é o ponto, né, de atenção dele, de concentração. Ele tem que estar extremamente concentrado para a hora que ele puxar o gatilho, ele não se mover, tá? Não se desequilibrar e não tirar o foco daquele ponto central do alvo. Isso é um exercício de concentração, exige uma certa tranquilidade física, uma tranquilidade mental, né, para você poder exercitar essa concentração. Outra atividade esportiva, um jogo de vôlei, né? No jogo de vôlei, a pessoa que está ali, né, preparada na sua posição dentro de campo, ele tem que estar plenamente atento, não só
de onde está vindo a bola lá do outro lado, na hora que vai ser dado o saque, ele vê o direcionamento da bola, está vindo na direção dele, como simultaneamente ele tem que estar observando os colegas dele onde estão, para ver para quem que ele vai passar. Tá? Não basta ele estar concentrado na linha da bola, ele tem que estar atento ao que está acontecendo no entorno dele, ele tem que ter uma visão ampla de tudo o que está acontecendo, para ter inclusive um julgamento de para onde ele vai direcionar a bola, o colega que está melhor situado, inclusive os opositores do outro lado, que posicionamento que estão tendo. Então, o exercício de plena atenção, junto com a concentração, são atividades necessárias nesse jogador de vôlei naquele momento ali da sua tarefa. Então, esse tipo de entendimento nos permite entender melhor a função de cada um. A função da concentração, ao nos levar o foco para um objeto mental, é nos tranquilizar. Quando você coloca a sua mente fortemente no objeto mental, você tira a sua atenção das coisas que são perturbadoras. Você, por exemplo, deixa de se perturbar com os obstáculos, como uma atitude mental de alguma coisa, de um desejo intenso que esteja te ocorrendo, uma raiva que possa estar te ocorrendo, um pensamento repetitivo, obsessivo que possa estar te ocorrendo. O fato de você se concentrar, sua mente se desliga, né, desses fenômenos mentais e você pode se tranquilizar. Tanto que na prática da meditação Vipassana, no começo, nós procuramos exercitar o que a gente chama de shamatha, que é a tranquilização da mente, a redução das frequências mentais, né? Você luta para eliminar os obstáculos básicos da mente, que são principalmente os fenômenos de raiva, né, e os fenômenos de rejeição que acompanham a raiva, ou os elementos de desejo, você querer muito alguma coisa, sua mente está ali, né, buscando algo, né, em termos de futuro, em termos de ter que fazer, em termos de ter que conquistar. Esses são os obstáculos da meditação. E a concentração visa te trazer a mente para uma coisa neutra, e com isso você deixa de processar, né, todos esses obstáculos que são agitadores da mente, dos estados mentais. E ao se concentrar, você se tranquiliza, há um relaxamento, porque você se desligou dos fatores que te agitam, né, por concentrar-se, e com isso você tem uma situação mais pacífica na mente, e você consegue então abrir a mente para o exercício de mindfulness, que significa poder observar. O exercício da mindfulness, da plena atenção, é um exercício de observação. É você ser capaz de observar o que se passa e, ao observar, ter uma atitude de aceitação. Você se conhece nesse momento. Você está consciente do que está se passando. É o Homo sapiens sapiens, é saber que sabe. Esse exercício de consciência, de saber que sabe. Você está com raiva, você sabe que está com raiva. Você está ali, a mente está ali, mas que coisa, eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito assim, não devia ter falado isso, eu devia ter falado do outro jeito. Tá? Essa atitude que alimenta raiva, ou alimenta culpa, ou medo, né? É o processo que você percebe quando você está exercitando plena atenção. E ao perceber isso, você pode ter uma atitude de simplesmente observar, não se deixar levar pelo julgamento, pela análise, que é profunda na culpa, que é profunda no medo. Então, todo esse exercício, né, é um exercício de plena atenção. E com esse exercício de plena atenção, você abre campo para a experiência, para saber qual é a sua experiência, o que você quer, quem sou eu, como que eu me identifico nesse processo todo, qual é a raiz dessa raiva que surgiu, ou qual é a raiz desse medo, ou qual é a raiz dessa ansiedade por querer alguma coisa, dessa coisa competitiva. Então nós precisamos de ter, na nossa prática meditativa, tanto o exercício da plena atenção, como o exercício da concentração. Quando nós começamos a prática de meditar, quando nós sentamos para meditar, que a gente leva a atenção para a respiração, o que nós sempre dizemos? Nós estamos procurando nos tranquilizar, nós estamos trabalhando concentração. Quando nós nos sentimos razoavelmente concentrados ou bem concentrados,
nós podemos levar a nossa mente para a plena atenção de observar o que está ocorrendo na nossa mente. Deixar passar, se forem coisas perturbadoras, ou se forem simples distrações que nós normalmente temos, metade do nosso tempo a gente fica divagando em coisas inúteis, né? Nós percebemos isso através da plena atenção e podemos utilizar esse momento para ter uma melhor compreensão de si mesmo. O que eu quero? Como é que eu faço isso? Né? Então, a concentração, ela exige esforço. Ela te afasta dos obstáculos da meditação, das divagações, das distrações, das emoções aflitivas, etc. Mas quem realmente te abre caminho para você se livrar desses fenômenos perturbadores na mente, inclusive das causas do seu sofrimento, do seu ego, né, da sua personificação, né, da impermanência, você aceitar a impermanência das coisas, você compreender os seus lados de insatisfação com a vida, essas compreensões elas surgirão com a prática da plena atenção. Então nós precisamos da concentração e precisamos da plena atenção. Mas é a plena atenção que realmente nos abre o espaço para a sabedoria, para a autocompreensão, para a autopercepção. Né? Esse fenômeno de ser observador de si mesmo, né, é que nós queremos exercitar. Então esse é o exercício saudável que precisa da prática da concentração. Tanto que nós começamos normalmente a meditar e nós sugerimos que você faça um movimento de escaneio corporal. O que é isso? É um exercício de concentração momentânea. Você está concentrando de forma mudada, né? Alterando o ponto de concentração, o foco da concentração, o objeto mental, você está mudando de forma continuada, tá? Passando por várias partes do corpo. Isso são concentrações momentâneas que te tranquiliza, te permite relaxar. Junto com a respiração, você cria esse ambiente de relaxamento e de concentração. Isso é o início da prática. À medida que você se sente mais focado, né, você percebe esse relaxamento, que às vezes até te dá uma alegria. Quando a gente consegue relaxar efetivamente, vê uma energia interna, parece que você está mais leve, né, há uma coisa assim, um sentimento de bem-estar, de preenchimento, né? Então, isso tudo nós conseguimos com a concentração, que exige um esforço. Só que se nós ficarmos só na concentração, nós podemos também entrar num ponto de anulação das coisas, de não utilizar os benefícios da plena atenção e até alimentar um pouco do ego, porque essa tranquilidade pode nos fazer querer ficar só nela, né, e deixarmos e perdermos a oportunidade de ampliar o nosso poder de autopercepção. Então, a ciência do processo Vipassana é trabalhar com as duas coisas. Concentração, colaborando com a plena atenção, a plena atenção colaborando com a concentração. Porque quando você se perde na concentração, você vai para a distração, é a plena atenção que te traz o alerta. Traga atenção de volta, você se distraiu. Traga atenção de volta, concentre-se na respiração, concentre no som, concentre no corpo. Com isso você se concentra, relaxa. Quando você relaxa, você abre a tua mente. Deixe vir, deixa perceber o que se passa. Se você está ali se julgando, se você está sentindo raiva, medo, culpa, né? Ou alegria, ou felicidade, esteja consciente do que está se passando. Com isso você vai abrindo caminho para a autopercepção, para a autocompreensão. Você vai aprendendo a ser consciente, cada vez mais consciente de como que você faz as suas opções, por que você faz as suas opções, quais os condicionamentos que estão por trás disso. Você abre o espaço para o insight, você abre o espaço para compreender o que você quer da sua vida, como que você faz opções na sua vida, por que você faz essas opções. Essa abertura de autoconhecimento, né, de consciência de si mesmo, nós precisamos de trabalhar com a concentração e com a plena atenção, o mindfulness. Com isso você pode realmente aprofundar bem a sua prática meditativa, se você souber estar consciente de que você precisa dessas duas ferramentas, e elas duas são a base,
a fortaleza da sua prática meditativa. Trabalhar com a concentração juntamente equilibradamente com a plena atenção ao mindfulness. Sucesso na sua prática, siga em frente, bom proveito.